Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Isabel Andrade e esta é uma aula especial da disciplina de jornalismo impresso. Especial porque é a última do semestre 2021.1 e também porque temos a honra de receber um convidado que certamente tem muito a dizer sobre jornalismo investigativo, sobre rigor na apuração dos fatos e checagem exaustiva das suas versões. Além disso, ele tem uma carpintaria perfeccionista no texto e precisão nos argumentos analíticos. Ou seja, receber Mário Magalhães é para nós um acontecimento importante, porque essas características, investigação, apuração, checagem, análise, texto preciso, me parecem a única saída para a crise que o jornalismo contemporâneo vem atravessando. Que tipo de suporte esse jornalismo vai receber, se vai ser digital, se vai ser impresso, se vai ser sonoro, não importa. O que importa é que ele tenha essa força extraordinária. E Mário Magalhães é o homem certo na hora certa para dizer aos novos jornalistas como construir as leituras do presente que vão tecer a memória desse nosso país. Muito obrigada, Mário, pela presença e por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Isabel. Oi, pessoal. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Professor Isabel, antes que eu esqueça, por favor, dê um abraço no meu novo amigo aí de Fortaleza, o Benjamin, que eu ainda não conheço, mas brevemente conhecerei. É muito legal estar conversando com alunos da faculdade e cursou a jornalista com quem eu sou casado há mais de 25 anos, é uma egressa do curso de jornalismo da UFC, e um curso de onde saíram tantas amigas e tantos amigos que eu tenho, cultivo até hoje. Bacana, a jornalista Fernanda da Escócia, que foi convidada, se não me engano, há 2 semestres atrás, para inaugurar aqui o semestre, né? O Mário para encerrar um semestre e a Fernanda abrindo o semestre, né, o início das aulas há 2 semestres atrás. Eu vou falar um pouquinho aqui da metodologia do nosso encontro, eu vou fazer umas perguntas iniciais. Em seguida, alguns alunos que estão inscritos previamente vão fazer essas perguntas. Eu vou chamá-los, né, um a um, e em seguida a gente abre para quem mais quiser fazer perguntas. Esse encontro deve ter uma duração mais ou menos, a gente está prevendo mais ou menos 1h30. Bom, Mário, para começar, eu queria que você falasse um pouco da sua vida, né, assim, para a gente entender a sua formação cultural. Queria que você falasse um pouco das suas origens, assim, você é um carioca gaúcho, ou é um gaúcho carioca? Porque esse sotaque vai ficar ressoando aqui durante a conversa, e a gente diz que você é carioca e as pessoas às vezes não entendem. Olha, Isabel, não é nada pessoal, mas sabe que quando as minhas filhas e o meu filho querem o que eles tomam por ofensa, para mim não é ofensa, eles querem me provocar, eles dizem que o meu sotaque é de paulista, né? Mas na verdade, meu sotaque é de gaúcho, eu sou carioca, mas dos 9 aos 19 anos eu morei no Rio Grande do Sul. Eu fui aos 9, voltei aos 19. Eu sou técnico em edificações. Isso me ajuda, por exemplo, dificilmente errar uma conta matemática, que é uma das deficiências, né, que a gente sabe graves no exercício do jornalismo. Eu fiz um semestre de pedagogia na Universidade Federal de Pelotas, essa universidade que agora vem brilhando com o trabalho dos epidemiologistas durante a pandemia. E quando volto para o Rio, com 19 anos, aí eu estudo jornalismo na Escola de Comunicação da UFRJ. Acho que o meu CR final, salvo engano, foi de 5,1. Era exigida a nota 5 para passar. E fico abismado e admirado, e acho muito legal quando eu vejo empreendimentos intelectualmente academicamente tão ambiciosos como os trabalhos de conclusão de curso contemporâneos, os cursos de jornalismo, porque o meu TCC eu escrevi uma máquina de escrever elétrica das 10 da noite às 8 da manhã. O prazo já tinha vencido 5, 6 vezes, e o meu orientador, que morreu anteontem, o grande professor Nilson Lage, falou: pô, Mário, faz alguma coisa, faz qualquer coisa, não vai perder o prazo. Aí sentei às 10 da noite, às 8 da manhã eu acabei 20 laudas, até hoje eu me lembro o título
Assis Chateaubriand, cowboy que deu 2 tiros de uma vez. Então, quer dizer, minha história, mais ou menos, no jornalismo é essa. E, bom, esse ano está fazendo 35 anos que eu ganho o pão de cada dia trabalhando como jornalista. Mário, quer dizer então que desde a faculdade você já tinha uma queda, né, por essa questão biográfica? Entendi bem? Não, é que na verdade o meu TCC não foi uma reportagem, ele foi um ensaio. Ele foi um ensaio, porque Assis Chateaubriand cowboy que deu 2 tiros de uma vez. Bom, isso aí, vocês perguntarem para os pais de vocês, havia um programa chamado Globinho, cujo jingle do Globinho, programa infantil na TV Globo, era: não existe nada mais antigo do que cowboy que dá 2 tiros de uma vez. Então, quer dizer, era um breve ensaio mostrando como o Chateaubriand, que foi, antes do Roberto Marinho, o maior magnata da história das comunicações, do jornalismo no Brasil, como ele teve um papel virtuoso e, ao mesmo tempo, deletério, né? Na história do jornalismo. E eu me lembro que eu tive o cuidado de botar uma advertência, e aí, já na faculdade, sim, já na faculdade eu trabalhava, né? Eu trabalhava em jornal. Enquanto eu estava na faculdade, eu comecei na faculdade trabalhando na Tribuna da Imprensa, um jornal que não existe mais, passei para o Globo, e quando eu terminei a faculdade, eu estava justamente trabalhando para o Fernando Moraes, que escrevia a biografia do Assis Chateaubriand. Então, eu me lembro que no meu TCC eu fiz uma advertência: não estou usando nenhuma informação exclusiva apurada durante a investigação para um livro sobre Assis Chateaubriand que está sendo escrito pelo Fernando Moraes. Aliás, é uma coisa curiosa, né? Eu sempre lembro no curso que eu dou de biografias, e outro dia, semana passada, nós tivemos oficinas de título no UOL. No online a gente não tem o tempo para maturar, né, bolar um título, né? Mas a gente tem a possibilidade de corrigir título. Se a gente pudesse corrigir título, certos vexames não ficariam eternizados em páginas impressas de jornal. Então, é curioso que o Fernando Moraes começou a apurar Chateau, o Rei do Brasil, esse livro. O livro tinha o nome O Tigre de Papel. Tigre de Papel era como o chinês Mao Tse-tung se referia aos Estados Unidos, o que ele chamava, quer dizer, o imperialismo americano, norte-americano, era um tigre de papel, ou seja, só seria forte da boca para fora, não teria essa força toda. E o Fernando Moraes, fazendo uma biografia, trabalhando como repórter, ele supunha que o Chateaubriand não tivesse essa bola toda, né? Não tivesse tanto poder. Na medida que ele foi apurando, ele foi vendo que era exatamente o contrário. E aí o título mudou, né? Chateau, o Rei do Brasil. E essa coisa do tempo, né? Outro exemplo que eu dei a semana passada na oficina do UOL, quando a gente tem tempo, nenhum de vocês leu um romance de 1938, se a memória não falha, chamado O Mundo Coberto de Pena. Ninguém leu. Porque quando o autor recebeu a prova impressa do livro, ou seja, para dar o último ok para ir para a gráfica e imprimir, ele pegou a caneta, tinta, né, caneta tinteiro, riscou e escreveu Vidas Secas. Era o Graciliano Ramos, ele mudou na última hora o título. Só que quantos anos o Graciliano teve, né, desde que ele começou a pensar naquele livro, até chegar à conclusão de que Vidas Secas era, e é mesmo, né, melhor do que O Mundo Coberto de Pena. Bem melhor. Bom você dizer isso, porque às vezes é um sofrimento quando a gente vai sugerir um título novo, a edição está fechando, a gente tem aqui uma disciplina de jornal laboratório, e às vezes é um sofrimento por parte dos alunos, mas de fato, às vezes essas mudanças, muitas das vezes, elas são melhores do que as primeiras ideias que vieram na nossa cabeça. Mário, eu queria ainda falar um pouco da sua trajetória pessoal. Você participou de lutas políticas contra a ditadura, foi ligado ao grupo político que orientava o jornal O Trabalho, né, de orientação trotskista, e imagino que desde aquela época, então, você já devia ter ouvido falar de Carlos Marighella. Mas eu queria saber quando foi que houve esse estalo, né,
em que momento o Marighella se apresenta para você com a intensidade que ele veio a tomar na sua vida, para você dedicar aí quase 10 anos né, de trabalho para entender, para compreender e para elucidar para o mundo essa personalidade tão interessante e intensa que é o Carlos Marighella? É o seguinte, como tantos jovens da minha geração, eu participei da luta contra a ditadura, né? Eu nasci na primeira semana de abril de 64, a semana do golpe de Estado. Eu sou chamado filho da ditadura. E participei daquelas lutas e fui militante político, o que eu deixei de ser já no fim dos anos 80. Nunca mais tive uma atividade político-partidária e tal. Minha praia é outra, minha praia é o jornalismo. De lá para cá, eu assinei um manifesto. Um manifesto. Foi aí em Fortaleza, quando aconteceu o Festival Internacional de Biografias. Não foi iniciativa minha, mas o Fernando Moraes, que estava aí, deu a ideia e tal. E eu não só assinei, eu redigi o manifesto, quer dizer, foi submetido a toda a galera que estava aí. Mas eu, por exemplo, não assino manifestos, não tenho um mais remoto, não tenho mais remota restrição a jornalistas que assinam manifesto e mesmo jornalistas que declaram voto. Eu não declaro voto, não assino manifesto, é uma opção política, é uma opção idiosincrática. Nos Estados Unidos, por exemplo, todo jornalista praticamente declara voto. Isto é pior do que os jornalistas no Brasil, que a gente sabe exatamente em quem cada um está votando. Eles não declaram voto, mas bom, tudo bem, eu não declaro, mas acho que não é difícil às vezes saber quem eu estou votando. Bom, Isabel, é o seguinte, eu na adolescência, a partir da adolescência, eu li tudo que saiu sobre a luta armada no combate à ditadura. E o Marighella era um personagem onipresente, mas sempre assim. Aí mataram o Marighella, a organização de Marighella, até que começam a sair livros falando mais longamente sobre o Marighella, a partir do livro do Frei Beto, Batendo de Sangue. Antes de eu lançar o meu livro, o Emiliano José escreveu um livro fabuloso chamado Carlos Marighella, o inimigo número 1 da ditadura. O professor historiador Edson Teixeira escreveu uma biografia, a face oculta de Marighella. Há uma fotobiografia, A Imagem e o Gesto. Há um livro de 2 professores de história da UFBA, cujo nome eu não me lembro agora. E eu fui chegando. Eu tive, em 2003, eu pedi as contas do jornal no qual eu trabalhava, eu era repórter especial da Folha de São Paulo, porque eu queria mais tempo para apurar espaço para escrever. Se quiserem falar depois disso, por ser uma ilusão, porque obviamente vai sobrar muito mais informação do que em qualquer outra experiência profissional, em qualquer outra reportagem na vida. E eu pedi as contas e, queria escrever uma reportagem focada numa vida, logo uma biografia jornalística, e achei que o Carlos Marighella era um personagem espetacular. E os 9 anos de apuração e escrita confirmaram a minha impressão. Nesse tempo, 5 anos e 9 meses foram de dedicação exclusiva. E eu sabia desde o início que havia muita coisa a descobrir, muita coisa a apurar. E isso se confirmou. Um outro personagem pelo qual eu sou fascinado desde a adolescência, que é o Carlos Lacerda, uma das figuras mais amadas, odiadas, controversas e apaixonantes da história da República. Eu sempre tive uma condição para mim para escrever sobre o Carlos Lacerda, que é a seguinte: respeito muitíssimo as colegas e os colegas que fazem biografias a partir, fundamentalmente, de documentos já conhecidos, livros já impressos, depoimentos difundidos e, com base numa escrita talentosa e mais sedutora e amarrada, publicam biografias. Mas o meu sangue é de repórter. Então, a condição para mim era ter informações exclusivas relevantes para encarar uma biografia do Carlos Lacerda. Aí a história do Carlos Lacerda, quer dizer, a biografia do Carlos Lacerda começa em 2015,
quando me mandam 40 documentos recém-desclassificados pelo governo dos Estados Unidos, que mudavam a história da relação do Carlos Lacerda com a ditadura no Brasil, em particular, de um conterrâneo aí de todo mundo que nasceu no Ceará, né? O marechal ditador Humberto Alencar Castelo Branco, e mudavam também a história da relação do Carlos Lacerda com a Casa Branca, com o governo dos Estados Unidos. Eu imediatamente propus para a Companhia das Letras que eu abandonasse o projeto no qual eu estava trabalhando havia 2 anos, uma história de não ficção passada no sul do Rio Grande do Sul, e fizesse um livro sobre o Carlos Lacerda de 64 até a morte dele em 77. Só que eu mal estava começando a apurar a vida do Carlos Lacerda, simplesmente descobri o que aconteceu na Rua Toneleiro. Pegarem livros e depoimentos, tudo o que tem são conjecturas, especulações, suposições. Eu sou um repórter, eu preciso de documentos, eu preciso de imagem. E eu descobri o que aconteceu com o Carlos Lacerda. Eu não vou especular, eu vou provar. Aí eu falei, não vou encaixar isso aqui numa página só, um livro sobre o Carlos Lacerda a partir de 64. O atentado da Rua Toneleiro ocorreu, como sabemos todos, na madrugada de 5 de agosto de 1954. Aliás, ontem fez aniversário do suicídio do Getúlio. E eu descobri, aí eu falei, vou atrás de outras coisas. E aí fui, né? Hoje está fazendo aniversário a renúncia do Jânio Quadros da presidência. Na verdade, uma tentativa de golpe de Estado, como ele, no leito de morte, confessou, o próprio Neto, mas já era óbvio, e na biografia Marighella sabe disso. Eu tenho, por exemplo, foi decisiva para a iniciativa imediata do Jânio, estava maturando o plano, né, de renunciar para voltar nos braços do povo e asfixiando os poderes do Congresso Nacional. Foi decisiva uma conversa que ele teve dias antes com o Carlos Lacerda. Hoje eu tenho em mãos a anotação manuscrita que o Carlos Lacerda, para não esquecer, fez no avião de toda a conversa com o Jânio. É óbvio que isso é a versão do Carlos Lacerda, mas não é aquela versão preparada tempos e tempos depois para ser divulgada, uma coisa que ele fez para ele, né? Então, fui acumulando informações e tal. E a Isabel perguntou sobre Marighella e eu acabei aqui no Carlos Lacerda. Bom, na década de 1930, ambos eram comunistas. Em 1935, Carlos Marighella era nacionalmente um militante comunista anônimo. E o Carlos Lacerda era o jovem comunista de 21 anos de idade, de maior expressão em todo o país. E, Mário, eu queria, aproveitando o que você falou, né? Você é um jornalista, um repórter, né? Então, me parece que as fontes primárias, elas são muito importantes, né? Nesse ofício de apuração, né? Conversar com essas pessoas é importante, né? Com as pessoas que tiveram nas cenas dos biografados ou dos temas que você eventualmente se debruçou para investigar e escrever. E aí eu queria pedir que você comentasse aqui para os alunos, falasse de 2 momentos que foram decisivos na história da política, da vida pública brasileira, que você investigou também e trouxe, elucidou questões que não estavam ditas, ou que não estavam prontas, ou que não constavam ali nos relatórios, nos documentos legais, né? Primeiro, a questão do caso PC Farias. Como é que você conseguiu derrubar a tese de que o PC Farias e a Suzana Marcolino, né, a Suzana teria matado o PC e o PC depois teria cometido suicídio? E, em segundo lugar, como é que foi para você, que é um apaixonado pelo futebol, também desmontar um grande mito do futebol mundial, que é o Pelé? Como é que se deram esses 2 processos, né, investigativos? Isabel, talvez um dia eu escreva um livro sobre o caso PC. Bom, como todo mundo sabe, em junho de 1996, o ex-tesoureiro da campanha do Fernando Collor de Mello e principal operador dos negócios do Collor na presidência, apareceu morto numa praia de Maceió, junto com a namorada, Suzana Marcolino. A polícia
logo concluiu, com a ajuda de peritos, etc. e tal, que a Suzana tinha matado o PC e se suicidado. E em janeiro de 1999, portanto, 2 anos e meio, escalado pela Secretaria de Redação da Folha de São Paulo, eu fui para Maceió. Passei 3 meses e, bom, eu levantei uma série de informações mostrando que era insustentável a conclusão policial. Na véspera de 20... Gente, eu tenho essa manchete da Folha aqui, no caso do PC, porque é o seguinte, bom, eu estou no centro do Rio, estou na Cinelândia. A 200 metros daqui ficava a sucursal da Folha. A Folha não tem mais sucursal no Rio, fechou. E isso foi 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás. E uma boa alma, quando tudo estava indo no bota abaixo ali na Folha, trouxe para mim, é uma primeira página enquadrada e tal, bonitinha, trouxe aqui para mim de presente. E por isso eu tenho aqui no escritório. Bom, com base nas informações que eu levantei inicialmente e depois na cobertura que eu fiz junto com os meus colegas, Arice Pola e Paulo Peixoto, o Tribunal do Júri chegou à conclusão de que havia ocorrido uma farsa e o PC não tinha sido morto pela Suzana e nem ela tinha se matado. Mas é o seguinte, dia 23 de março de 99, em Maceió, gravador na frente, ninguém escondido, um promotor de justiça disse, olha, nos próximos dias eu vou mandar arquivar esse processo, porque o inquérito policial concluiu que houve homicídio, Suzana matando o PC, seguido de suicídio, Suzana se tirando a própria vida. E aí, no dia 24, a gente saiu com 4 páginas na Folha, uma série de informações, mas a principal era uma informação técnica. E acho que uma manchete é fotos derrubam laudo da morte de PC, alguma coisa assim, tá escuro ali. O que era? Era o seguinte, a polícia tinha sustentado a sua conclusão no trabalho de mais ou menos 10 peritos coordenados por um médico legista de nome Fortunato Antônio Badan Palhares, que depois no Cacete Planeta passou a ser chamado de Dr. Falhares, mas o Badan tinha feito uma projeção, gente, é um negócio assim, de balística, trajeto, trajetória, como a bala que matou a Suzana, ela atravessou um compartimento, uma parede de madeira, foi possível reconstituir a trajetória dela, e para ela caber e se encaixar na trajetória descrita pelo Badan Palhares e sustentada pela polícia, ela tinha que ser muito mais alta do que ela era. Ela era uma mulher baixinha. Até fotos dos saltos que a Suzana usava a gente conseguiu. E o Badan, diante de um novo, isso, morte em 96, em 97, diante de um novo laudo, disse, não, eu tenho absoluta certeza que ela era maior do que o PC, e aí ficou. Aí caiu a ficha para mim, eu tenho que saber se ela era maior do que o PC. E aí comecei, bom, eu vou medi-la, vou compará-la com algum parente. Cadê a família da Suzana? Sumiu de Maceió, sumiu com medo de ser morta, né? Aí a família tinha se mudado para Paraíba. Eu nunca escrevi isso, mas não estou cometendo nenhuma confissão, porque depois a irmã da Suzana, a nossa colega, Ana Luísa Marcolino, deu entrevista no programa do Jô Soares, estava falando que eles foram morar em Cabedelo. Cabedelo é uma praia maravilhosa, já passei criança, passei férias lá na Paraíba. E aí eu fui para Paraíba, né? Como é que se faz para sair de Maceió numa situação de extrema tensão, dado o envolvimento de gente muito barra pesada, né, nos 2 assassinatos. Em vez de ir para o aeroporto, onde podia haver uma marcação, né, ali, podia ter uma vigilância no que eu fazia, deixava de fazer, eu saí de madrugada não pela estrada principal, rumo ao Recife, né, e depois para João Pessoa, e sim sair pela estrada do litoral. É muito bonito, gente, só que em época de colheita da cana é um inferno, porque a cana vai caindo na estrada, a gente tem que viajar a 40, 50 km por hora. Bom, eu encontrei a família da Suzana e, bom, encomendei uma medição da altura da irmã da Suzana. Ana Luísa tem 1,63 m. E a Ana Luísa conseguiu um monte de fotos da Suzana com ela e também com o PC.
A Ana Luísa era muito maior do que a Suzana não encaixava no relato do inquérito original. E a publicação dessa matéria levou, no mesmo dia, o promotor de justiça a pedir para a justiça um novo inquérito. O juiz deu ok e esse inquérito foi desenvolvido. Isso é uma coisa. Outra é a seguinte, no caso do Pelé, Isabel, assim, não tem nada contra o Pelé, nem faça um balanço da vida dele. Essa matéria que eu fiz junto com o nosso colega Sérgio Rangel, ela mostrou como o Pelé usou uma empresa dele, não registrada no Brasil, de offshore, né, de paraíso fiscal, para receber $400 mil do Unicef da Argentina para um evento beneficente. O evento não foi realizado e o dinheiro não foi devolvido. Essa é a história. Agora, gente, é curioso. Aliás, o Pelé não era só cobertura sobre um ídolo, né? O Pelé, quando isso ocorreu, ele era ministro de Estado. Ele era o ministro do esporte no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, quer dizer, não era apenas uma investigação sobre o Pelé empresário, não. O Edson, como ele próprio fala, sobre o ministro de Estado. E o Pelé várias vezes disse que ia nos processar, nunca nos processou. Por quê? O cuidado que nós tomamos. Todos os documentos que nós publicamos sobre o negócio e mesmo sobre a empresa do Pelé, a empresa usada pelo Pelé, eles foram apresentados num processo da Justiça do Trabalho pelo próprio Pelé. O Pelé não teria como dizer que os documentos eram falsos, porque senão ele estaria denunciando um crime de autoria dele, né? Então, isso ficou provado e tal, mas é evidente, essa é uma grande experiência, assim, que aquela ideia do ídolo intocável, né? Essa foi a matéria que eu fiz na vida de maior repercussão internacional. Mas no Brasil, para outros veículos jornalísticos tweetarem, né, repercutirem essa descoberta, caso a gente chama de caso Pelé Unicef, foi muito difícil, né? Teve gente que calou. Mas é isso, essa matéria, sei lá, nos anos 2000. Quem quiser ler o making of, a história tintim por tintim de como essa matéria foi apurada, como foi a dica, a gente não identifica a fonte, mas a dica da pauta, tem um livro publicado pela Abrage, pela editora Record, sobre 10 reportagens esportivas, acho que é uma coisa tipo 10 gols de placa. O organizador é o Fernando Molica, nosso colega, em que o Serginho e eu contamos tintim por tintim. Eu me lembro... Aí tem um problema desses que todo mundo, se não enfrentou, vai enfrentar. Os autores do making off, nós éramos 2. Mas às vezes tinha uma coisa que o Serginho fazia, uma coisa que eu fazia. Então, como é que se faz isso? A gente se inspirou na narrativa do Woodward, do Bernstein, em Todos os Homens do Presidente. A gente citava o nome do sujeito sozinho. Então, eu me lembro direitinho que esse making off abre com o Mário, eu, chegando na Casa da Fonte e vendo numa televisãozinha do porteiro um avião entrando na Torre Gêmea, ou seja, é fácil saber, foi no 11 de setembro, entrando na Torre Gêmea, no 11 de setembro de 2001, e aí fiquei olhando aquilo, não sabia o que era, daqui a pouco outro avião, antes de eu subir para a Casa da Fonte, e quando eu estou subindo eu me lembro o seguinte, caceta, o meu pai iria chegar hoje de manhã em Nova York. Eu, caraca! Fui na maior frieza, conversei com a Fonte, e depois meu pai me contou que ele viu, parou o trânsito, né? Então ele viu do táxi o segundo avião entrando na Torre Gêmea. Mas, tecnicamente, gente, como foi feita essa matéria, está nesse livro. Inclusive, eu conto, a única vez que eu contei, comentando aqui agora, mas está publicado já, que a Folha, a matéria saiu no domingo, publicou um texto que era um rascunho. Enganaram, sabe? Quem recebeu não passou o texto novo final para o editor, ou para, sei lá, o subeditor, que botou na página. Por sorte, a gente não fazia aquilo que é muito comum, encher de número fake, né, para depois atualizar. Mas estava um tanto incompreensível, tanto que na segunda-feira a gente fez uma suíte que era mais ou menos contando a mesma história, mas tornando tudo mais claro. Isso está narrado nesse livro.
Bacana, Mário. Bom, e para encerrar aqui a minha mediação e passar a bola para os alunos, eu queria fazer uma última pergunta, que é duas em uma. Queria que você comentasse um pouquinho a sua passagem pela Folha de São Paulo em dois momentos, né? Assim, primeiro como ombudsman, né, que me parece que foi uma passagem relevante na sua trajetória. Queria entender por que você não aceitou ser reconduzido para a redação depois de exercer esse papel de crítico interno do jornal, né? Aqui nessa disciplina, os alunos, eles eu apresento para eles alguma coisa do conteúdo do que foi o Projeto Folha, de quem foi Otávio Frias Filho. Queria que você falasse um pouquinho desses bastidores para eles. E também queria pedir para você fazer uma análise. Eu sei que sobre Lutas e Lágrimas praticamente tem muito dessas análises, mas você também, como colunista da página 2, que é a janela do Rio de Janeiro dentro da Folha de São Paulo, fala muito, né, um arguto pensador sobre a cultura carioca. Queria que você falasse para a gente qual é a sua visão do que gestou, como é que você interpreta essa gestação dessa figura que é hoje o presidente da República, né, Jair Bolsonaro. Como é que você relaciona o surgimento dessa figura aí no Rio de Janeiro, né? Isabel, é o seguinte, eu fui ombudsman da Folha de abril de 2007 a abril de 2008. Eu provavelmente nunca aprendi tanto sobre jornalismo como nesse período muito intenso da minha vida. Eu fui porque eu estive ombudsman, porque eu sou um repórter, mesmo quando eu trabalhei como colunista, articulista, como editor, subeditor, eu sou um repórter. E ao ter contato direto com os leitores, leitores, o público, os internautas, isso são entidades muitas vezes assim, é difícil de entender. O conjunto do público de um portal não é aquele que está comentando no pé da matéria. É muito mais amplo. Então, foi uma experiência fabulosa para mim. Foi um período assim, na minha coluna final, eu dou os números de atendimento, de audiência, de publicação de ramos pela Folha, sobre a minha passagem ali. E o que houve? Quando eu estava, além de fazer a coluna dominical, até hoje publicada pelo Ombudsman, eu fazia uma crítica interna diária. Essa crítica interna diária, ela era aberta para o conjunto do público, ou seja, em tese, o Ombudsman é o representante dos leitores, os leitores têm que ter acesso ao quais são as intervenções cotidianas do Ombudsman. E tinha sido aberto vários Ombudsmans antes. Acho que no mandato do Bernardo Eisenberg, portanto, tinha tido o mandato da Renata Lopretti, do Marcelo Beraba. Aí, depois de um ano quase no mandato de ombudsman, o jornal resolveu fechar, alegando que a concorrência, né, outros jornais, outros empreendimentos jornalísticos estavam aproveitando as minhas ideias, que eu dava muita ideia, então, muita sugestão de pauta. E também fazia era uma crítica, né, uma série de abordagens sobre a cobertura da Folha e de outros veículos. E o argumento era que praticamente em nenhum país do mundo a crítica interna, a crítica diária é publicada, né? Eu falei, de fato, não sei quem inventou isso, só que vai haver uma regressão de transparência e não estou de acordo. E a regra foi cumprida, o mandato era de um ano e eu fui convidado a continuar com a condição de acabar com a divulgação pública da crítica diária. Eu não aceitei. Eu sou o único ombudsman da história da Folha para o qual foi apresentada uma condição para ter um mandato renovado. Não aceitei, mas eu voltei, Isabel. Eu voltei em abril de 2008, eu volto para a redação como repórter e vou ficar até 20 de janeiro de 2010. Eu esperei, era feriado aqui no Rio, a sucursal estava às moscas, eu fiquei na sucursal até a volta do Otávio Frias Filho, que era diretor de redação, eu sempre me dei até o fim da morte do Otávio em 2018, muito, muito bem, e esperei a volta do Otávio para falar diretamente com o Otávio que eu ia sair. E assim ocorreu. Agora, eu volto para a redação, Isabel,
E não sei quem já leu, recomendo vivamente uma aula de apuração e de escrita, um livro do Gay Talese. Os americanos falam Talese, mas o cara é filho de italiano, Talese, do Gay Talese, chamado O Reino e o Poder, que é a história do New York Times. Ele conta a história de um jornalista que era correspondente na Europa, ele volta para a redação, e na redação, a ideia que se tinha, ou ainda tem, de um correspondente na Europa é o cara que passava o dia no bar do hotel, na rua, tomando vinho, ou se fosse um correspondente em Roma, bebendo vinhos, e que no fim do dia vai pegar o trabalho das agências, vai escrever o seu texto, vai mandar e tem um vidão. O cara volta para a redação, o cara não tem nenhuma mesa decente e tal, e mandam ele fazer uma matéria sobre o lixo. Aí o cara se colocou na seguinte situação: porra, matéria sobre o lixo? Ele podia mandar tudo longe, né? Pô, tô fora. Não, ele pensou, eu vou fazer a melhor matéria sobre o lixo de Nova York que já se fez. E consta ter conseguido. Então, eu, quando volto para a redação, a então editora executiva da Folha, Eleonora de Lucena, grande jornalista, ela me propõe uma matéria sobre cortadores de cana no Nordeste. Eu penso e contraponho, não, no Nordeste é fácil. Vou fazer a vida dos cortadores de cana em São Paulo, sobretudo na Califórnia brasileira, a região de Ribeirão Preto. Eleonora topou e eu pensei assim, pois é, voltei. Será que eu desaprendi em um ano a fazer uma reportagem? Aí eu, com meu grande parceiro Joel Silva, fotógrafo, repórter fotográfico, nos embrenhamos no interior de São Paulo. Joel é de Ribeirão Preto, e fazemos uma matéria chamada Os Anti-Heróis, o Submundo da Cana. Os Anti-Heróis era uma ironia com o presidente Lula, que tinha chamado os usineiros, numa festa de usineiros, de os heróis nacionais. O presidente Lula, que fez grande sucesso aí, sua forma, seus atributos aí em Fortaleza essa semana, e a gente faz os anti-heróis, que eram os trabalhadores, o Submundo da Cana. Essa matéria se tornou, consta, a matéria mais premiada da história da Folha de São Paulo. A matéria tem 7 prêmios. Mas é aquela coisa, pô, voltei para a redação, mas também não volto mais, vou à luta. E hoje, e é um registro histórico isso, gente, porque praticamente quase não há mais corte manual de cana no interior de São Paulo, né? Tá tudo mecanizado. Só que as razões para acabar com o corte manual não são humanas. Gente, o ser humano não nasceu para cortar cana. São ambientais. Porque para o corte manual se pagar, necessariamente, ele exige uma queimada. E essa queimada emite carbono e polui a cidade. Essa é a história da minha saída. Bom, e no caso da coluna, Isabel, eu várias vezes eu escrevi na página 2 da Folha, mas eu nunca mais voltei a escrever na página 2 desde que eu saí em 2010. Por acaso, faz um ano, quer dizer, depois, em 2013, eu voltei ao grupo, então se chamava Grupo Folha UOL, um empreendimento, digamos, mais parrudo, e mantive por 3, 4 anos um blog no UOL. Aí saí também, meu blog acabou, e em julho do ano passado, portanto, acaba de fazer um ano, eu passei a ser um crítico de conteúdo do UOL, mas é uma atividade diferente, quer dizer, o ombudsman, ele é um representante do leitor, por mais subjetivo que isso possa parecer. Ele está no jornal, é pago pelo jornal para defender os interesses dos leitores. Eu, como crítico de conteúdo no UOL, eu ajo e penso diferente. Eu sou um integrante da redação. Eu não escrevo o UOL, eu escrevo nós. Não escrevo, como o ombudsman dizia, a Folha foi bem, a Folha foi mal. Hoje em dia, eu escrevo a gente foi bem, a gente foi mal. Nós somos bem, nós somos mal. Não sei se eu respondi tudo, mas fiquem à vontade para me cortar, como vocês veem. Eu sou prolixo, mas escrevendo eu não sou. Eu sou de um texto magro, não chega a ser o Graciliano Ramos, mas um texto magro, desprovido de adjetivos, mas falando, eu falo pra caramba. Olha, era a relação do Bolsonaro, mas eu vou passar a bola para a Juraci. Ficou faltando essa questão, né? Como é que você relaciona o Bolsonaro
com o Rio de Janeiro, com esse contexto das milícias, né? Como é que você vê o nascimento, né, do ovo da serpente ali, aí no Rio, no caso? É curioso. O livro do Zenir Ventura, sobre 68, o ano que não terminou, foi escrito 20 anos depois dos acontecimentos. Ele se centra no Rio, o foco do Zenir, a narrativa do Zenir é quase toda no Rio por dois motivos. Em 1968, o Rio concentrou as manifestações estudantis e as grandes manifestações contra a ditadura. E o Zenir era jornalista no Rio, era que ele vivia. É curioso que eu escrevo sobre Lutas e Lágrimas, que foi um livro escrito a quente, semana a semana, mas o Rio também é protagonista. Porque o livro tem três protagonistas, que são Jair Bolsonaro, Marielle Franco e Lula. O Bolsonaro é um paulista de Eldorado, mas ele fez a carreira toda no Rio. Isso eu faço uma coisa que pouca gente faz. Não sei se já foi feito, mas eu vivi isso. Eu reconstituo como ele vai crescendo no eleitorado da extrema-direita, roubando os votos de um personagem que era um eugenista, ou seja, um nazista, chamado Wilson Leite Passos, que eu tinha entrevistado uma vez por conta do aniversário da estreia de uma peça de teatro do Nelson Rodrigues, na qual ele puxou a arma e tal. Aí ele olhou para mim, e isso está em Sobre Lutas e Lágrimas, e falou assim, e aí fiz e tal, não sei o que, eu falei, mas ele era vereador, então, mas vereador, o senhor ainda tem essa arma? Ah, se tem, que arma era? Era uma Walter alemã da Segunda Guerra, matou muito comunista, ou seja, era arma de um nazista, né? Aí eu reconstituo tudo isso, quer dizer, no Rio, é no Rio que Bolsonaro vivia, é no Rio que Bolsonaro era eleito, é no Rio que as milícias se concentram no país, e ao mesmo tempo a Marielle era uma vereadora do Rio, era uma guria da Maré, crescida na Maré, no complexo de favelas da Maré, e o Lula em 2018, gente, não esqueçamos, Lula foi em Cana num sábado 7 de abril. Eu sei porque era meu aniversário. E o último evento público do Lula antes daquele discurso lá na frente dos sindicatos metalúrgicos em São Bernardo e tal, tinha sido segunda-feira, 7, 6, 5, 4, 3, 2 de abril, à noite, aqui pertinho, no Circo Voador. Ele fez um discurso lá e tal, e é preso no sábado. Só que é o seguinte, o Rio vai ser o epicentro, em 2018, das maiores manifestações pela liberdade do Lula, Lula livre. Aliás, me lembro até, me lembrei, tem um parágrafo que teve, aí acho que foi na praia de Iracema, o Caetano pediu Lula livre e tal, isso tá... Fortaleza sempre aparece, né? Aliás, tem uma fanática Fortaleza bolsonarista. É em cima do Brasil, Mário. Não. Tem uma fanática bolsonarista na Aldeota falando dos pobres que iam votar no Lula, Lula livre. É um personagem, o Gustavo estava... e a grande manifestação foi, em frente ao Circo Voador, na Lapa, no Rio, com pelo menos 50 mil pessoas, né? Eu descrevo... Aliás, essa manifestação do Lula livre, ela abre um capítulo sobre a volta da censura. Só que é o seguinte, bem claro, eu não fui a essa manifestação para me manifestar. Eu fui de bloquinho na mão e caneta na mão para cobrir a manifestação. Mas qual foi a maior manifestação do Haddad, pro Haddad, em 2018 no Brasil inteiro? Foi na terça-feira que antecedeu o domingo 28 de outubro, foi no Rio. Aliás, eu abro o capítulo que conta o segundo turno da eleição, eu abro de novo na Lapa. Eu de bloquinho, lápis, caneta na mão. Eu tenho uma filha mais velha que estava filmando, assistente de direção da Carol Jabor, que estava fazendo um filme. Aliás, esse filme não está pronto, que eu saiba até hoje. Gostaria muito de ver. Foi no Rio, uma manifestação pró-Haddad. Então, quer dizer, Bolsonaro, Marielle, Lula, eles encarnam, quer dizer, eles são o coração do livro, e tudo se passa no Rio. Bom, e o narrador é do Rio também. Então, quando matam a Marielle, no 14 de março, a maior manifestação foi no dia 15 de março de 2018, foi a manifestação aqui no Rio. E aí eu saio andando e tal. Aliás, esse capítulo, para quem quiser conversar sobre narrativa, ele tem uma série de liberdades. Ele é essencialmente uma reportagem. Mataram Marielle, é o título do capítulo. Mas eu, por exemplo, vou vendo pessoas na rua em que eu não dou o sobrenome. Não dou o sobrenome. Por quê? Porque é um recurso pueril, manjado, mas que funciona
de aproximar o leitor do personagem, não precisa sobrenome, pessoas que eu conhecia, um casal de ex-guerrilheiros, sabe? Mães com os filhos, tem um parágrafo que é inteiro das mães com os filhos, de geração. Tem outro que é com quem estava na manifestação dos 100 mil, de junho de 1968, e estava ali em março de 2018. Acho que a gente teve um problema aqui com a internet. Travou. Travou, é. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal, ver se o Mário volta e a gente dá continuidade aqui a essa aula. Bom, mas esse capítulo da história que ele está narrando, assim, tão recente, né, e tão importante, assim, para a gente compreender o que a gente está vivendo hoje. O Mário está se referindo a esse livro aqui, né, sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. É um livro onde ele narra uma série de acontecimentos. Esses textos foram publicados inicialmente no site Intercept Brasil, que eu acho que ele ainda não falou a respeito dessa passagem, né? Mas é muito recomendado para todos os estudantes. O Mário saiu, acho que ele deve retornar aí quando a internet se restabelecer. A gente está sujeito a esse tipo de problema, né? Vivendo dessa forma e dando aula dessa forma remota. Ficamos aqui todos sujeitos aos problemas de conexão e da internet. Mas voltando aqui nesse livro, o Mário está retornando aqui. Pronto, Mário, voltou. Você estava... Caiu no momento em que você falava das pessoas que você encontrou na manifestação, pessoas que participaram, inclusive, da passeata dos 100 mil. É isso, mas era fundamentalmente dizendo que por que motivos o Rio é o palco principal de Sobre Lutas e Lágrimas. Legal, obrigada, Mário. Vamos agora continuar esse encontro, já com a participação dos alunos. Queria convidar a estudante Juraci para fazer a sua pergunta. Juraci. Boa tarde, Mário. Meu nome é Juraci, eu sou aluna do 4º semestre. Bem, na história recente do país, nas suas próprias palavras, o jornalismo brasileiro não operou, não atuou como jornalismo, e sim como propaganda. Naturalmente, você estava se referindo a episódios como o impeachment e a Lava Jato. Você considera que a imprensa conseguiu alguma espécie de redenção na cobertura crítica do governo Bolsonaro? Como você analisa a cobertura da imprensa ao longo desses 3 anos? Juraci, quando eu escrevi, eu disse isso, eu me referia especificamente à cobertura da Operação Lava Jato. Não foi uma cobertura jornalística, foi essencialmente propaganda, né? A operação que resultou, teve, entre outros impactos, né, a proibição do candidato favoritíssimo, concorrer à presidência em 2018. Sobre Lutas e Lágrimas eu falo, não é um livro tem trechos assim ensaísticos e de opinião, mas ele mistura muito artigo, mistura crônica, mistura reportagem, é um coquetel de gênero jornalístico. Como lá eu falo, é o seguinte, tem muitos motivos. Já por que o Haddad perdeu para o Bolsonaro? 1 milhão de motivos. Tem um principal, por que o Bolsonaro se tornou presidente? Porque o candidato, pesquisa da Datafolha mostrava disparando, crescendo no fim de agosto, foi proibido de concorrer. Era o ex-presidente Lula, e aqui não faço juízo de valor sobre os governos do Lula, mas isso é um fato, né? E quem disse, é curioso, né, para a repórter Amanda Aldi, que o jornalismo não tinha feito, na verdade, jornalismo, foi assessora de imprensa da Operação Lava Jato, em Curitiba, quando ela disse, vocês compravam tudo que a gente vendia, como a gente sabe, somos jornalistas todos, vender não é pagar um dinheirinho, né, era vender a informação e essa informação ser difundida acriticamente. Ou seja, o jornalismo se contentou em ser uma correia de transmissão, de divulgação da Operação Lava Jato, e isso, sim, é um dos maiores vexames da história do jornalismo brasileiro. Acho que o balanço do jornalismo na cobertura do governo Bolsonaro
até agora, ele padece do que se poderia chamar de dupla personalidade. O jornalismo é muito crítico em relação ao autoritarismo, o plano golpista, né, que já se conhecia desde 94. O Bolsonaro falou: a primeira coisa que eu vou fazer, se puder fechar o Congresso, se eu for presidente. O jornalismo é muito crítico, né, faz uma cobertura vigorosa sobre esse golpismo, né, e esses traços fascistoides do governo Bolsonaro, mas, por outro lado, o jornalismo agora começa a haver uma relativização, mas foi grande promotor das ideias do ministro Paulo Guedes. É como se houvesse dois governos diferentes. Um governo do Bolsonaro, outro governo do Paulo Guedes. É o mesmo governo. Ou seja, é uma aposta em diminuir as liberdades públicas e em asfixiar os poderes. Para quê? Para implementar uma determinada pauta econômica, que é a pauta do Paulo Guedes. Então, quer dizer, acho isso sobre o jornalismo. Agora, um balanço bem interessante que eu acho que tem a ser feito é que o jornalismo brasileiro viveu grandes momentos na cobertura da pandemia. E quando a gente diz que uma informação ela pode significar a vida ou morte de alguém, muitas vezes isso é uma bravata, né? Uma tirada. Na pandemia isso era literal. A informação, ainda mais com um governo divulgando informações, publicando informações que, na verdade, eram obstáculos à defesa da vida. O que o jornalismo fez foi salvar vidas, vem salvando vidas. É notável esse trabalho. Tem jornalistas que morreram, sabe? Milhares de jornalistas nesse país, há 1 ano e meio, saem de casa, expondo a sua saúde, ou seja, e também das pessoas que os jornalistas amam, avós, pais, companheiros, filhos, filhas, netos, em nome da informação. Então, isso eu acho admirável, acho isso notável. O que não me faz esquecer, porém, o seguinte: talvez nunca a gente saiba quantas pessoas vulneráveis, pobres, muito pobres, miseráveis, morreram durante a pandemia por falta de orientação e atendimento médico. E isso se deve, em parte, ao fato de que milhares de médicos cubanos foram embora. E a questão dos médicos cubanos, em geral, não foi coberta pelo jornalismo como um objeto comum, né, de atenção informativa. Os médicos cubanos foram demonizados. Obviamente, quem pagou a conta, como ocorre há 500 anos, são os mais pobres, né? E é um momento, né, lamentável do jornalismo brasileiro nos últimos anos, eu acho, mas a cobertura da pandemia, com todas as fragilidades e insuficiências, é uma cobertura notável que vai ficar na história. O jornalismo com informação, defendendo o direito humano fundamental número 1, que é o direito à vida. Obrigada, Mário. E agora eu vou chamar o estudante Caio. Oi, Mário, boa tarde. Eu sou Caio, aluno do 4º semestre do curso de jornalismo. Minha pergunta é sobre seu processo de pesquisa e método. Você levou 9 anos pesquisando a vida de Marighella e 5 de Carlos Lacerda. Como é teu processo de apuração? Você trabalhou sozinho durante o processo de pesquisa? Oi, Caio. Olha só, não quero tirar o glamour do biógrafo. Aliás, a minha filha mais velha outro dia postou um negócio assim, uma roupa, parecia uma astronauta num estúdio. Ela está fazendo um trabalho aqui, mas o audiovisual é muito rigoroso, né? Nessa normatização sanitária, ela botou: o audiovisual não tem glamour. Eu falei: pô, o jornalismo também não tem glamour. E a vida do biógrafo também não tem glamour. Eu respeito e tal, tudo que se fala e tal, mas é o seguinte, Caio, o trabalho do biógrafo é o trabalho do repórter. Qual é o meu método? É o método do repórter. Qual é o método do repórter? O repórter, ele tem uma pauta.
Ele tem uma pré-pauta, tem uma pauta. Aí a gente tem o quê? Se a gente pede uma matéria para daqui a 2 dias, a consolidação da pauta. Ou seja, a gente vai dar uma geral para saber que informações a gente pode obter que já foram publicadas nas mais diversas mídias sobre determinado personagem, sobre determinado fato, sobre determinada instituição, sobre determinado assunto. A partir da consolidação da pauta, a gente vai partir para a apuração. A gente tem 3 pilares para apurar. No caso de uma reportagem de maior fôlego, que é a biografia. São os documentos, são os periódicos, né? Periódicos e hoje mídias digitais, e as entrevistas. E aí a gente vai juntar tudo que a gente conseguiu, a gente vai... Quer dizer, quando a primeira vez que a gente escreve ou edita um podcast, um doc para a internet, mesmo quando a gente vai escrever, a gente já está editando o material. E na medida que a gente vai editando, a gente vai checando também. Está cada vez menos comum o jornalismo ter checadores específicos, e mesmo editoras de livros, por causa do impacto do custo. E a revista Piauí, por exemplo, tem checadores. Acho ótimo quando tem checador, mas é algo que eu só trabalhei em livros, né? E é isso, Caio, é o nosso método. A diferença é o tamanho da reportagem. Por isso, que é indispensável para quem quer arriscar, numa biografia, num outro relato de não ficção longo, é fundamental ter organização, para a gente não se perder no meio do caminho, não saber de onde saiu uma informação ou outra, sobretudo quando o autor usa notas sobre fontes, né, compartilhando com os leitores de onde saíram determinadas informações. Tudo bem, Marighella, 18 de abril de 1945, presídio aqui na Rua Frei Caneca, no Rio. O último almoço dele foi com fulano, beltrano, cicrano, e eles comeram arroz, feijão e peixe. E de sobremesa tinha 4, 5 frutas que eu ponho no livro. Pô, onde saiu isso, cara? Por isso que eu ponho, Marighella tem nota, né? Não recorri à minha mãe, que é espírita. Eu brinco com ela, mãe, Carlos Lacerda, não consigo resolver determinada passagem. Ela não gosta da brincadeira. E é isso, cara. O nosso método, o método da biografia jornalística, é o método da reportagem. Por que eu falo biografia jornalística? Gente, há muitas biografias possíveis de não ficção. Por exemplo, a biografia ensaística. Que é uma biografia normalmente escrita por historiadores, cientistas políticos, por cientistas sociais. A ambição central da biografia jornalística é contando a vida de alguém, ou de mais pessoas, ou tomando um ano como personagem, como o Zenir fez sobre 68 e sobre 2018. A ambição de uma biografia ensaística é analisar e interpretar a vida de alguém. A ambição da biografia jornalística é outra. Não pode, acho eu, na minha receita, não pode ser pedestre, não pode ser superficial. Mas não escrevo biografia, não escrevi Marighella nem Carlos Lacerda para analisar e interpretar a vida deles. Tem que contextualizar o que era o Marighella pedindo para o operário não fazer greve em 1945. Se eu não contextualizo, é incompreensível. Mas nós temos 4 ambições centrais na biografia jornalística. O que o personagem fez, o que o personagem disse, e, na medida do possível, o que o personagem pensou e o que ele sentiu. Quando eu digo sentiu, é o seguinte: se o Marighella cai no choro ao receber a notícia da morte do guerrilheiro Virgínio Gomes da Silva, essa cena está no filme do Wagner Moura, eu sei o que ele sentiu. Às vezes ele diz o que ele... quando ele levou um tiro no dia 9 de maio de 64, no cinema do Rio, o gosto que escorreu na boca dele, Marighella, era um gosto adocicado. Ele escreveu. Caio, é o seguinte: biografia jornalística é reportagem. E é uma pena quando eu vejo alguns colegas de quem eu sou fã não reconhecendo isso, porque eu temo que, no fundo, haja um temor de que reconhecer a biografia que a gente faz como jornalística, e que, portanto, uma reportagem, seja algo menor. Não é algo menor. E
A reportagem, como disse, é o gênero mais valioso do jornalismo. Opinião, bom, hoje em dia, então, vai tentar na internet, todo mundo tem. Mas sair, apurar, descobrir as coisas e depois contar é outro papo, né? E relacionar os fatos, né? Você tem uma memória incrível, Mário. Fico aqui, assim, ouvindo você contar as coisas, você lembra as datas, os nomes, tudo. Bom, quem agora está inscrito é Lucas. Oi, Mário, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui nessa chamada de vídeo. Sou Lucas Abreu, sou do sexto semestre. Mário, você mencionou o filme do Marighella, do Wagner Moura, que é justamente uma adaptação da sua obra biográfica Marighella, o Guerreiro que Incendiou o Mundo. E o filme estreou em Berlim em 2019, mas até agora não ganhou os cinemas brasileiros por causa tanto da pandemia, quanto também por embargos de órgãos públicos como a Ancine, que está atualmente sobre o governo Bolsonaro, que, como a gente sabe, é um governo autoritário. Como é que você encara essa censura bolsonarista em cima desse trabalho, como também de outras obras que possuam uma crítica, mesmo que indireta, ao governo atual? Salve, Lucas. Eu tenho um irmão, Lucas, 30 anos mais novo, e tenho um genro, Lucas, também. Cara, é o seguinte, todo governo autoritário, com vocação ditatorial, sobretudo, ele tenta impedir a livre manifestação de ideias, a livre expressão, o livre exercício do jornalismo. Então, o governo Bolsonaro, ele age como já estava claro em 2018 que ele iria agir. Agora, uma coisa eu acho importante contar, que é a gente lembrar, eu conto sobre lutas e lágrimas, que não foi o Bolsonaro que marcou, no governo, que marcou a volta da censura. 2018 é um ano inteirinho com episódios de censura jornalística na iniciativa pública, no poder público e na iniciativa privada, com censura à arte, peças de teatro, exposições, por exemplo, com censura na academia, e acho que a UFC teve também, não me lembro agora, mas a UNB certamente teve, com o Ministério Público Federal tentando impedir que fossem ministrados cursos sobre o golpe de 2016. Eu não vou discutir se foi golpe ou não. Quer dizer, a deposição da presidente constitucional Dilma Rousseff. Eu já respondi o que eu penso, mas não é isso. É que existe, assegurado por lei e pela Constituição, autonomia universitária. A universidade quer dar, tem um professor, um docente quer dar um curso sobre o que ele chama de golpe de 2016 e tem essa liberdade. E houve uma iniciativa em massa de procuradores da República, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal. Gente, a Justiça proibiu jornal, proibiu blog de noticiar determinadas informações, em especial sobre a Operação Lava Jato. O blog do jornalista Marcelo Auler ficou censurado. Aliás, uma das iniciativas de censura partiu de uma delegada, que é a heroína de um filme aí, um filme da Polícia Federal. É um filme que, de fato, é um filme de ficção, como ele próprio se apresenta, a Polícia Federal. Então, em 2018 começou. O Bolsonaro radicaliza. No caso do Marighella, o filme vai sofrer com várias decisões. Bom, o filme é transformado em assunto de Estado pelo governo Bolsonaro. Isso foi explicitado pelo deputado federal Alexandre Frota antes dele passar para a oposição. Fui suspeito. O Alexandre Frota já me processou e perdeu por causa de uma opinião que eu emiti quando tinha o blog no UOL e corria o governo do Temer. E ele disse, numa matéria para a revista Piauí, sobre a crise entre partidários Olavo de Carvalho e militares numa agência de fomento da exportação. Ele falou, o problema é o seguinte, é que eles não querem que tenha dinheiro para fomentar a exportação, porque esse dinheiro pode ajudar o filme Marighella a ir para festivais no exterior. Aí depois decisões da Ancine, intimidação da distribuidora, o que está falando não sou eu, foram as produtoras do filme. Tudo isso foi sendo superado, o filme foi tendo a estreia adiada, até que ele estrearia no primeiro semestre do ano passado. Aí veio a pandemia, os cinemas fecharam, né? Essa é a história
no filme Marighella, e está marcada a estreia para o aniversário de 52 anos do assassinato do Marighella. Pelo menos 29 agentes da ditadura armados até os dentes contra um homem desarmado, não há confronto, né? É um assassinato. Como a União reconheceu já no governo Fernando Henrique Cardoso. E os 52 anos do assassinato do Marighella está marcada a estreia do filme, mas com uma delta aí, ninguém tem certeza do que vai acontecer. Agora, uma boa discussão, acho estimulante para o nosso ofício, para a nossa profissão, pensar o seguinte: as diferenças de um relato de não ficção para um relato ficcional. Wagner fez um filme de ficção baseado em fatos reais. A gente não tem só a diferença de uma narrativa escrita, e que pode ou não ser literatura. É outra discussão se a biografia jornalística pode também ser reconhecida como literatura, portanto, como arte. Mas a diferença, digamos, da literatura para o cinema, né? Há uma série de mudanças, mas a principal não é da arte em que cada narrativa se desenvolve, se assenta. A diferença é que um é um livro de não ficção e outro é um filme de ficção. Então, quer dizer, quem leu o Marighella, o Tiro no Cinema, citei há pouco, o Marighella assaltando o banco, um guerrilheiro na tortura gritando: vocês estão matando um brasileiro, sequestro do embaixador, assalto ao trem, tudo isso está no filme. Aqui é reinventado para a linguagem ficcional. Por exemplo, o trem que foi assaltado em agosto de 68 foi o trem Pagador Santos Jundiaí. Os guerrilheiros entraram para roubar dinheiro, para financiar a luta armada contra a ditadura. Até explicado no filme: olha, esse dinheiro não é para o cara reformar a casa e passear em Paris, era complicado, né? Então eles roubam armas que estão no trem. Marighella não estava nesse assalto, ele fez o levantamento. Os guerrilheiros não deixaram, não, porque ele ia atrapalhar, né? Então, o inimigo público número 1, mas no filme ele está. Então, essas diferenças são bem interessantes, assim, do que é o relato que a gente faz e da versão ficcional. E aí também eu me lembro daquelas, às vezes perguntam, né, para autores de livros de não ficção: poxa, você não tem vontade de escrever algo de ficção como se fosse uma literatura superior à de não ficção? Cara, é o seguinte: com tanta história para contar, não me sinto, não sei como inventar, não preciso inventar. E mais, a gente pega o Brasil de 2021, é tão doido que se a gente fizer um livro de não ficção, corre o risco de parecer inverossímil e dizer que isso é uma novela da SBT. Isso não existe, né? Vocês estão vendo, né, gente? Vocês sabem, vocês são alunos de jornalismo, faz parte, digamos, da antropologia jornalística. A gente adora reclamar da vida. A vida é uma merda, a gente é injustiçado, não reconhece o nosso talento, a gente ganha menos do que deveria. Agora fudeu, então, porque cada vez está todo mundo saindo mais tarde, porque tem de jornalista morando com os pais, com a família, porque o dinheiro não dá para sair. Assim, é fascinante. É fascinante. Quando eu vejo uma filha no audiovisual, opa, outra estuda direito, opa, está escapando. Só que é o seguinte, não sei se elas vão ter, quando chegarem na minha idade, tantas histórias para contar, como as que a gente vai colhendo, né? Ainda mais vocês sabem, estão aprendendo aí. Entre vocês tem pessoas tímidas como eu. Gente, eu só falo determinadas coisas porque o jornalismo obrigou. Tem lugares, pessoas que eu jamais ia conhecer. Pessoas legais, não é só sangue ruim, né? De vez em quando a gente tem que entrevistar e tal. Nem eu conhecia se não fosse o jornalismo. Então é o seguinte: não espalhem por aí. Continuem reclamando e tal, sobretudo na hora de pedir aumento. Mas o que a gente faz é fascinante. Né? Ô, Mário, só antes de passar a bola aqui para a Isabelle, só uma perguntinha. Você acha que o livro é melhor do que o filme, então? É da tese das traças que o livro é melhor? Absolutamente não. A minha convicção é que é impossível comparar um livro de não ficção com um filme de ficção. Ou seja, não dá para comparar Todos os Homens do Presidente, o livro do Carl Bernstein e do Bob Woodward, com
o filme acho que é do Alan J. Pakula, né? O diretor. Tudo bem, gente. Ver o Robert Redford em ação é mais bacana do que ver o Woodward, né? Mas não dá. São artes diferentes, não tem, a comparação impossível. Não, pelo contrário. Se eu puder escolher, eu prefiro o filme do Wagner melhor do que o meu livro. Só uma brincadeira, viu? Gente, a segunda vez que o Mário fala do filme, é bom vocês assistirem Todos os Homens do Presidente. Acho que tem na internet disponível. Eu vou chamar aqui agora a estudante Laísa. Boa tarde, Mário. É uma honra sua presença. Na verdade, eu sou a Laísa Guimarães, sou do 4º semestre de jornalismo e eu tenho 2 perguntas para fazer. O senhor tem um perfil investigativo, uma alma de repórter, como o senhor mesmo disse, que apura profundamente os dados de um determinado assunto. Então, na sua perspectiva, qual o papel que o jornalista deve exercer, em geral mesmo? E quais as suas críticas a alguns modelos de jornalismo na contemporaneidade, como o jornalismo digital? Oi, Laísa. A honra é minha. Nós somos colegas e o senhor está no céu, né? Dizem, há controvérsias, né? E sabe que uma vez eu, na redação do Estadão, tratei um editor executivo como o senhor, né? Ele tomou um susto. Eu já estou acostumado, né? Ao contrário de tantos colegas, eu não pinto cabelo, né? Cabeça branca precoce. Mas é o seguinte, por partes, né? Crítica ao jornalismo digital. O jornalismo digital oferece... Quer dizer, qual é a diferença do jornalismo digital para o jornalismo impresso? Fundamentalmente a plataforma em que ele vai ser distribuído. Ou seja, em plataformas digitais, a gente tem a chance de atingir muito mais gente. Eu prefiro, mas é uma coisa de geração, eu prefiro ler jornal em papel, só que eu não tenho mais jornal em papel em casa. Só que, por exemplo, o Globo, sou assinante do Globo, eu leio o Globo naquela diagramação do jornal. A Folha, não. A Folha eu leio, como assinante do UOL, aquela lista de matérias. Mas tem algumas coisas diferentes, né? Aí uma coisa que é assim, o jornalismo não muda. Os valores e métodos consagrados do jornalismo de qualidade sobrevivem na era do jornalismo digital. O que mudou? A gente podia mentir, inventar informação, sabe? Usar uma matéria para se dar bem, para conseguir um desconto no fabricante de carros. Gente, neste país, jornalista já não tinha que pagar imposto de renda. Jornalista tinha desconto em carro. Tudo um absurdo, né? Que era a maneira de governos e empresas de comprarem as consciências dos jornalistas. Mas na essência é a mesma coisa, Laís. Agora, você falar que eu gosto de apurar tudo e tal, vem cá, não vamos idealizar. Eu era repórter de esporte na sucursal do Rio. Antes do Sérgio Rangel, meu parceiro, na matéria sobre, no caso Pelé Unicef, meu amigo até hoje o Serginho está no Globo Esporte, ganhou, aliás, no ano passado, um prêmio internacional sobre armação de resultado, né, de aposta e tal. Antes do Serginho chegar, nós passávamos a ser 2 repórteres esportivos, eu fazia 7, 8 retrancas, matérias, posts hoje, sobre assuntos diferentes, todos os dias para a Folha. Tu acha que eu apurava profundamente? Nem robô. Bom, você sabe que robôs estão produzindo matérias, né? Na cobertura... Não é brincadeira, na cobertura eleitoral do ano passado, vários veículos tiveram matérias curtas produzidas por robôs a partir de bancos de dados e tal, e o robô ia produzindo matéria. Mesmo agora em esporte, isso é feito. Mas eu não tinha tempo de, nem sempre, quase nunca a gente tem tempo para apurar como a gente quer.
Isso pode ser num dia, 7, 8 retrancas, e aí? Te vira, mano. Um olho na TV, um no rádio. Não tinha, quando não tinha internet como é hoje. Então, não dá para a gente idealizar certas coisas. Ah, era assim. Eu acho que a gente tem, vamos lá, nas plataformas digitais, na internet, a gente tem que ser rápido. Mas tem um mantra que vigora no UOL, que é rápido, mas não raso. Óbvio que não dá para vencer sempre. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, é da vida. Mas a internet nos permite o seguinte: morreu fulano, eu vou e ponho uma frase, um título, uma frase sem foto, e ponho no ar e vira manchete. Mas aí, 3 minutos depois eu já tenho um parágrafo. 5 minutos depois eu já tenho uma foto. E aí, é work in progress. Jornalismo digital, eu uso isso no UOL, é work in progress. A gente está com uma manchete que tem um problema de preposição. Ontem havia no UOL, nem escrevi isso na minha newsletter. 10 minutos depois, se consertou. Isso é uma vantagem, a gente poder se corrigir. Então, tem vantagens e desvantagens. Desvantagem maior é a rapidez exigida. Essa é a desvantagem maior. A vantagem é poder se corrigir. E há uma diferença em relação a 20, 15 anos atrás, que é a seguinte: com a decadência do modelo de negócios consagrado no jornalismo impresso, há menos dinheiro para fazer jornalismo. O jornalismo de qualidade exige dinheiro. Quando eu fui fazer o caso PC, eu fiquei 3 meses sem publicar nenhuma matéria. Dinheiro para pagar viagens, para pagar hospedagem, para pagar alimentação, aluguel de carro, salário de equipes. E o jornalismo não tem hoje, em geral, as mesmas condições do passado. O povo não tem hoje condições de investir em grandes projetos, como no auge do povo com o Demócrito na presidência da empresa. Gente, ombudsman. O grande motivo para os jornais brasileiros não terem ombudsman é o fato de que os jornalistas, nós adoramos criticar os outros e odiamos que o nosso trabalho seja escrutinado. Quanto mais escrutinado for socialmente o nosso trabalho, melhor para a sociedade e melhor para nós. Mas um dos motivos que levaram vários jornais a não ter ombudsman é o custo do ombudsman, pagar um profissional. Então, isso eu acho que é o jornalismo se ressente muito disso hoje. É diferente. A tua primeira pergunta, Laísa, já... Sobre o papel do jornalista na sociedade. Olha só, também, gente, desculpa, o jornalismo não serve para mudar o mundo. O jornalismo serve para informar. Quem vai mudar o mundo? As pessoas. Cabe ao jornalismo informar. Qual é a maior qualidade de um jornalista? Escrúpulos. Ter escrúpulos, ser escrupuloso. Vamos lá. O que é o jornalismo? Eu elaborei é quase um verbete, porque uns 3 anos atrás publiquei na revista Serrote do Instituto Moreira Salles um breve ensaio sobre ser jornalista. Aí, ano passado, numa consultoria sobre entrevistas para uma instituição privada de ensino superior, tem curso de jornalismo, eu fiz vários verbetes sobre relações com fontes e entrevistas. Mas o meu verbete sobre jornalismo, se eu não estou enganado, era o seguinte: o jornalismo é um serviço público, mesmo quando empreendido por organizações privadas, que consiste essencialmente em difundir informações. O jornalismo. Fazer isso é fácil? Não, é difícil pra caramba. E a gente vive, entre outras crises, como essa crise do modelo de negócio, a gente vive um drama que é a crise existencial. Gente, na história do jornalismo, nós tivemos o virtual monopólio da informação e o virtual monopólio da mediação do debate público. Acabou. Quem precisa do jornalismo hoje para o debate público? Agora, para mediar debate público, embora tenha um papel importante, agora, para a informação, acho que o jornalismo nunca foi tão importante. O famoso, o Flamengo está
vamos lá, diálogos da minha casa. O Flamengo está contratando fulano. Quem deu? Ah, um cara aqui no Twitter. Esse é um exemplo, assim, rasteiro, né? Mas, ou seja, haver... Mário, o Paulo acabou de me informar aqui que o Olavo de Carvalho morreu. Eu disse, onde? No Twitter. Não tem como. Não, Olavo estava, nosso ex-colega, estava internado em São Paulo, e o Olavo foi jornalista, foi do Jornal da Tarde, que foi um jornal célebre, marcou o jornalismo brasileiro nos anos 60, 70. Eu não tripudio sobre derrotado, sobre quem se foi, não vou falar nada. Quem quiser saber o que eu acho do Olavo, tem um capítulo exclusivo em Sobre Lutas e Lágrimas, que é dedicado a ele, um capítulo que tem, inclusive, uma palavra que eu aprendi aí no Ceará, né? Não se usa quase no Rio, que é furico. Obsessão pelo furico alheio, né? Bom, gente, a gente está chegando ao fim, são 4h30. Eu vou encaminhar agora a última aluna inscrita, que é a Luana. Se alguém que estiver acompanhando aqui quiser fazer alguma pergunta, pode se manifestar aqui pelo chat, que em seguida eu chamo, tá certo? Oi, Mário, tudo bem? Então, eu sou Luana, sou estudante do 6º semestre de jornalismo aqui da UFC. E, assim, muitas pessoas já conhecem o seu trabalho como jornalista, como escritor, mas poucos conhecem de fato quem é Mário Magalhães. Então, deixando mais de lado esse aspecto profissional, quem é Mário Magalhães? O que você gosta de fazer nas horas livres, por exemplo? Quais as suas aspirações enquanto homem comum? Existe alguma outra paixão além da escrita, da pesquisa? Oi, Luana. Eu não sei se... O jornalismo isso é um defeito de caráter, é uma paixão. Eu não sei se eu tenho paixão por escrever, por exemplo. Para mim é muito mais difícil escrever do que apurar. Apurar, uma série de técnicas na apuração que eu domino da escrita, mas o que eu acho é o seguinte: quando a gente tem muita história para contar, a gente não tem o direito de destruir a matéria-prima que a gente apurou, transformando o relato num soporífero, né? Num convite ao sono. Né? A gente tem dois pilares. A gente tem dois pilares do que a gente faz: o que contar e como contar. Luana, eu não sei quem eu sou, não. Não sei quem eu sou. Marighella tinha 18, 19 anos, escreveu um poema que se passava no Saara africano e no sertão baiano. E ele vai falando de cidades e tal. Até citei Jeremoabo no livro, na biografia, porque eu tenho um amigo, colega nosso, que é de Jeremoabo, pertinho de Canudos. Aí o Marighella termina assim, 18, 19 anos. Acho que é o melhor poema dele. Nunca foi publicado. Tem um trechinho que eu botei no livro. Andei feito o diabo. Enfim, eis-me de novo aqui. Quero ver se descubro, se já me descobri. Acho que o ser humano que se descobriu está morto, né? Que nem o ser humano tem desafios, né? Até tem uns amigos que desafiam a não fazer mais nada na vida, mas tudo bem, é um desafio. Mas, não sei, é o seguinte, sou um cara muito apaixonado, muito passional, e eu vibro com tudo. Eu torço pelo esporte, pelo Clube de Regatas do Flamengo, pelo Esporte Clube Pelotas, eu torço pelo Guardiola e torço pelo Messi. São exemplos assim de paixões. Então, cada um... Eu tenho grandes paixões e também tenho grandes rejeições, né? E no jornalismo a gente tem que aprender muitas vezes a mediar, né, esses sentimentos. Embora nenhum de nós, como dizia o João Saldanha, seja filho de chocadeira. Não existe objetividade quimicamente pura. Imparcialidade é uma lorota. Quando a gente escolhe um assunto para ser objeto da nossa atenção jornalística, já tem por trás disso ideias, sentimentos, análises
quem vai contar a chegada do Exército Vermelho para libertar o campo de concentração de Auschwitz, é óbvio que eu vai estar com o coração e a mente ao lado dos soviéticos, ou vai estar dos soviéticos e dos presos, né, dos sobreviventes, ou vai estar do lado dos nazistas que pouco antes deixaram aquele lugar. Então, só que, embora não exista objetividade quimicamente pura, em dois gêneros jornalísticos, notícia e reportagem, a objetividade é preciosa. Sabe, eu não tenho uma paciência que me digam o que eu tenho que pensar. Voltando para a Laísa, jornalismo não é feito para fazer cabeça, pelo menos reportagem e notícia. Não quero fazer a cabeça de ninguém, eu quero contar. E odeio. Estou falando aí de qualquer... Pode pegar da cabeça mais para a direita ou mais para a esquerda. Quando alguém vai me contar, por exemplo, o que está acontecendo no aeroporto de Cabul, eu não quero que me faça a cabeça, eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber no avião, onde cabiam 150, 160 e voou com 813 passageiros, 3 horas de viagem, eu quero saber o que aconteceu dentro. Claro que isso vai virar filme em Hollywood, de ficção. Eu quero saber o que aconteceu dentro. Outra coisa são textos históricos, que aí sim eu vou aprender que aquilo não estava tranquilo, as mulheres usavam roupas ocidentais numa boa, até que os americanos resolveram financiar os extremistas, fundamentalistas islâmicos, e aí o Talibã começa a incomodar os soviéticos, bom, e deu nisso, deu no que está acontecendo, né, com os Estados Unidos serem corridos, né, do Afeganistão. Aliás, tem um filme agora que eu não me recordo que retrata bem esse momento, né, do financiamento americano, um filme de ficção, né, ao Talibã, com o Tom Hanks, ele é um dos protagonistas do filme. Bom, eu queria pedir desculpa porque eu acabei pulando uma estudante que estava inscrita, e então eu vou chamar ela agora, tá? Então, Isabelle. Certo, professora. Boa tarde, Mário. Meu nome é Isabelle Maciel, sou estudante do quarto semestre. Você está trabalhando na construção da biografia do Carlos Lacerda, que é uma figura, no mínimo, polêmica na história do Brasil. Nesse mergulho na vida de Carlos, o que você ainda não sabia e que vem chamando a sua atenção? De certa forma, a sua visão sobre o biografado vai mudando conforme o trabalho de pesquisa e escrita? Isabelle, isso não é uma biografia, se a gente não descobre nada, né? Além de ser muito frustrante, é como a gente entrar no rio e não se molhar, né? Sair do rio seco, né? Claro que muita coisa muda. Assim, a minha síntese sobre Carlos Lacerda é a seguinte: Carlos Lacerda não cabe nas camisas de força históricas em que até hoje insistem em aprisioná-lo. Significa assim, por exemplo, Carlos Lacerda era contra a favor do direito ao aborto. Atenção, gente. O jornalismo vive publicando contra a favor o aborto. A discussão não é essa. Cada um pode ser contra a favor o aborto. A questão é o direito ao aborto. Alguém pode ser contra o aborto em si, mas a favor do direito ao aborto. Era contra ou a favor? Depende quando. Carlos Lacerda, como eu falei, em 1935, era o jovem comunista de maior projeção nacional. Nos anos 50, vai se transformar no mais brilhante anticomunista do país. O que pouca gente conta é que de 1966 a 68 ele se aliou de novo ao Partido Comunista para lutar contra a ditadura. Carlos Lacerda, PCB e os ex-presidentes João Goulart e Juscelino Kubitschek. Isabelle, todos os dias eu descubro coisas novas. E isso me deixa tão contente. Vocês sabem, né? Quais são as palavras-chave que enlouquecem a gente quando um entrevistado fala, né? Eu nunca disse isso antes para ninguém. Aí a gente tem que manter aquela fleuma, mas a vontade é de sair igual o Pelé, para falar no Pelé, socando o ar e comemorando. Consegui. Né? Esse é o exercício do repórter. Por isso que eu digo que é uma coisa minha. Não teria sentido fazer uma biografia, contar o que já se sabe, mesmo que poucos saibam, mesmo que eventualmente alguém venha achar que eu contei, sabe, de uma maneira mais amarrada, sedutora, do que em mergulhos anteriores na vida do Carlos Lacerda.
descobrir coisas, é uma coisa... Bom, é para isso que a gente vive, no caso dos repórteres, sobretudo, né? Mas é curioso, porque quando a gente, isso em qualquer matéria, quando a gente está descobrindo uma coisa, a gente já está pensando como contar, né? Como que eu vou contar? Por exemplo, ontem eu estava relendo os relatos da infância do Carlos Lacerda com o avô dele, que era então o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sempre pensava, cada passagem, como eu vou contar isso? Como eu vou contar essas passagens obrigatórias no livro? E sempre eu vou descobrindo coisas e vou vibrando, né? Outro dia eu descobri o meu sogro, que é um potiguar radicado em Fortaleza, uma foto dele na tribuna da imprensa, que era o jornal do Carlos Lacerda, visitando a tribuna. O meu sogro até hoje é lacerdista, né? E todo dia. Mas isso não é só numa biografia. Isso é nossa atividade cotidiana. A gente se sair pelo campus, tudo bem, tá todo mundo em casa, mas se sair pelo campus, a gente vai descobrir histórias para contar. Eu venho todo dia agora, uns 2 meses já para o escritório, eu moro em Botafogo, venho para o centro da cidade, todo dia eu volto e digo, vejo a gurizada, olha, tem um lead. Sempre tem uma coisa, a gente sempre vê. Aliás, tem livro sobre entrevista dizendo que a entrevista é a base da apuração jornalística. Errado. Um dos 3 pilares. Mas a base da apuração jornalística é a mesma do antropólogo, embora seja uma atividade de natureza diferente. É a observação. A gente pode não entrevistar ninguém, mas se a gente sair na rua e vir alguém dando um soco num deputado, não entrevistar ninguém. Observei, vi, ouvi e vou contar, né? É interessante essa associação que você faz com a antropologia, porque eu também busco trazer isso para as disciplinas, né? Esse processo de investigação, processo de observação, de participação também, porque afinal de contas a gente está lá, né, testemunhando tudo, quando somos repórteres, né? Bom, gente, a gente está chegando aqui ao fim, tem só mais uma pergunta da Juraci Pinheiro, e aí depois a gente encerra. Juraci? Mário, agora eu vou fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você pensa sobre o Procure Saber, criado pela Paula Lavigne. Como esse movimento levou figuras como o Chico e o Caetano a levantar teses que se assemelham à censura prévia. Também, durante esse imbróglio do Procure Saber, você declarou que Marighella seria a sua última biografia. No ano passado, com relação à biografia do Carlos Lacerda, você fez essa mesma afirmação. Você continua com essa intenção de parar de fazer biografias? Boa, Juraci. Olha só, o movimento Procure Saber teve várias iniciativas positivas em defesa de transparência, informações, de fomento da cultura. Só que a tentativa do movimento Procure Saber de consagrar o que de fato significava a censura prévia, a biografias jornalísticas, a biografias em geral, também a jornalística, acho então, iniciativa lamentável. Eu não falei, né? Falei, como eu disse, no Festival Internacional de Biografias 2013, Fortaleza, eu estava aí, de fera aí, né? Fernando Moraes, já citei, Rui Castro, Lira Neto, o autor da casa também aí, da UFC, a Josélia Aguiar, que viria a lançar mais tarde a biografia do Jorge Amado, tá escrevendo a da Djanira, pintora agora, a Regina Zappa, biógrafo do Chico, Gilberto Gil, Chico Buarque. A gente escreveu um manifesto em defesa da liberdade de expressão. E, bom, é isso. Não sei o que motivou as pessoas a defenderem determinadas posições. Assim, eu só confidencio que, para mim, os piores momentos da minha vida foi polemizar publicamente com um ídolo meu como Chico Buarque. Ele escreveu um artigo no Globo, citou a biografia Marighella, e
tive que responder por questões factuais ali e tal. Muito chato, muito desagradável. E eu só lembro, eu nunca usei isso, nunca usei como argumento que eu considero baixaria, apelação. Um dos entusiastas do movimento para o Supremo Tribunal Federal reconhecer a censura prévia como exigência de fato legal para biografias foi o então deputado Jair Bolsonaro. Eu já estava, então, me identificava com os pontos de vista do Bolsonaro. Juraci, é o seguinte, o que eu falei eu jamais voltaria a escrever uma biografia caso o Supremo Tribunal Federal não garantisse a liberdade para publicá-la como tinha escrito. Gente, outra coisa é a seguinte, qualquer pessoa, qualquer instituição tem o direito de nos acionar, sim, na justiça para defender direitos que essas pessoas, instituições, julgarem feridos. Isso é uma coisa óbvia, qualquer sociedade democrática, isso tem que essa possibilidade de recorrer à justiça tem que existir. O problema é impedir que um livro chegue à livraria num sistema de censura prévia, como o que vigorou, por exemplo, durante o Estado Novo, ditadura presidida pelo Getúlio Vargas, e na ditadura pós-64. Então era isso. Aí, quer dizer, o Supremo, por unanimidade, não concordou com o pedido do movimento, com as ideias do movimento Procure Saber. Agora o Carlos Lacerda, assim, é a última biografia. Isso não é uma questão assim, não há condição. Então, uma biografia, porque é o seguinte, só maluco faz biografia. Gente, tem gente que faz biografias de 6 em 6 meses e lança um livro. Cara, como eu digo, é legítimo, mas não é a minha praia. Então, do jeito que eu encaro uma empreitada dessa natureza, não dá. São muitos anos dormindo, acordando, vivendo com a mesma pessoa. Gente, eu tomava o café da manhã numa xícara pequenininha, Lacerda 65, era da campanha presidencial do Carlos Lacerda, campanha que não houve, né? Porque o Marechal Castelo Branco, o ditador, acabou com as eleições diretas para presidente. Eu só parei de usar essa xícarazinha Lacerda 65 porque eu achei que, sendo lavada todo dia, ela ia estragar, ia sair a imagem. Mas era um jeito assim, tô acordando com ele aqui. E aí, sobre descobrir, voltando às descobertas, não sei se foi a Isabelle que perguntou, o mercado Lacerda é o seguinte, tu acorda fechada com ele e vai dormir rompida com ele. Aí tu acorda rompida, mas tu vai dormir fechada. Isso é história, um aspecto fascinante da história do Carlos Lacerda. E o problema não é tu, era ele. Os inimigos o acusavam de ser incoerente. Há um livro de um adversário do Lacerda, chamado O Carreirista da Traição, que só pega declarações do Lacerda de épocas diferentes para mostrar o seguinte, em cada época ele defendia uma posição, tinha uma opinião sobre determinados assuntos. A resposta dele era a seguinte, ora, eu mudo mesmo de opinião. Só se eu fosse muito burro, eu, diante de ideias melhores do que a minha, argumentos mais fortes do que os meus, eu não mudaria de opinião. Pode achar que é um mero recurso retórico, mas era um argumento dele. Então, o Carlos Lacerda... Gente, o Carlos Lacerda era, no início da década de 50, o senador McCarthy no Brasil, que era o grande chefe do macartismo, né? Só que a tribuna da imprensa, ela batia no macartismo dos Estados Unidos todo dia. Aliás, quem quiser uma boa história, bom filme de jornalismo sobre macartismo, o filme é Boa Noite, Boa Sorte. É a história do Ed Murrow, um apresentador, e o filme se desenvolve em torno de um embate dele com esse senador anticomunista paranoico, que era o senador McCarthy.
Bom, gente, Mário, é só uma pergunta. Quando é que vai sair a biografia do Lacerda? Essa chamada é uma pergunta jornalisticamente legítima, mas não, que não se faz para amigos, ainda mais em público. Eu estou trabalhando duro na biografia, duro, muito, muito, muito mergulhado nela. Ela vai sair em 2 volumes pela Companhia das Letras, que é a mesma editora da biografia Marighella, mas eu não tenho como lhe responder com segurança essa pergunta, Isabel, e a culpa não é minha, a culpa é do Carlos Lacerda, porque ele viveu tão intensamente que é complicado responder. Gente, se vocês quiserem ver o que é Carlos Lacerda letrista, letra de Carlos Lacerda de Jorge Amado, música de Dorival Caymmi, entrem no YouTube e ouçam Beijos pela Noite, Carlos Lacerda recém-casado, numa chácara em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, com esses 2 amigos de então, botar no YouTube cantada essa canção. Como o Lacerda e o Jorge Amado romperam, eles nunca ouviram essa gravação, só nos 80 anos do Caymmi, que os filhos obrigaram, não, agora vão gravar, e no YouTube vocês vão ouvir com Danilo Caymmi, Simone Caymmi, é uma canção linda, só um alerta, se quem tiver meio de baixo astral, assim, uma tristeza, uma melancolia, não ouça, porque o negócio assim é duro. Mas, gente, isso é o Carlos Lacerda, né? O Carlos Lacerda era... Quem quiser ler o melhor livro de memórias da história do Brasil, A Casa do Meu Avô, do Carlos Lacerda. E Carlos Lacerda foi golpista? Foi golpista. Agora, no dia 25 de agosto de 61, o Jânio renunciou, dizendo que era mentira do Carlos Lacerda, que ele queria dar um golpe. E antes de morrer, ele confessou que ele queria dar um golpe. Só que no dia seguinte, o Carlos Lacerda não queria permitir a posse do vice-presidente constitucional João Goulart. Aí estava defendendo o golpe. Agora é o seguinte, perto do Getúlio Vargas, ninguém nesse país pode ser chamado de golpista. Foi o maior golpista da história e se beneficiou dos golpes de Estado que ele deu em 1930 e 1937. O Carlos Lacerda nunca exerceu uma função pública para a qual ele não tivesse sido eleito. Vereador, deputado federal e governador da Guanabara, que era então o estado do Rio. Não faz dele um anjo, mas ele também não é um diabo. Eu não teria a menor paciência de fazer uma biografia de alguém que é só anjo ou é o demo. O ser humano, todos nós, é muito complexo. Talvez o Bolsonaro só tenha um lado ruim, mas seria uma exceção. Olha só, Mário, muitíssimo obrigada por compartilhar com a gente toda essa sua maravilhosa trajetória como jornalista, como escritor, biógrafo, compartilhar esses conhecimentos que você acumulou ao longo desses anos todos, suas análises aqui, suas tiradas muito boas, muito inteligentes sempre. A Isabelle compartilhou aqui um link no YouTube para a gente terminar essa live, ouvindo a música. Eu não peguei o nome da música, como é que é o nome? Beijos pela Noite. Cuidado aí, gente. Ó, quem não tiver bem, desliga aí, cai fora, que é para derrubar. Então, pronto. Mas, olha, de coração, queria agradecer sua generosa participação aqui nessa aula, nesse encerramento, e me despedir também aqui, aproveitar, me despedir dos alunos, né, de todo mundo, agradecer todo mundo que participou, com perguntas, aqui participou também assistindo a live, né? A live não, a aula, por enquanto, depois é que ela vai ser postada no YouTube. Agradecer mesmo, Mário. Gente, eu que agradeço. E assim que der assim que puder, que a Delta dê um descanso, eu vou a Fortaleza. Não vejo a minha mãe no Sul há mais de 1 ano e meio. Vou agora em setembro. Estou chegando aí a qualquer hora. Adoro Fortaleza. Pois vou conhecer meu amigo Benjamin. Dá um beijo nele. Pois é, o Benjamin tá ali preso no quarto, senão ele destrói a casa inteira. Bichinho. Pois, gente, olha, uma boa tarde a todos vocês e a gente vai se falando pelas outras vias, né? Antes aqui do fechamento das notas, tá bom? Obrigada a todos e até breve. Valeu, Mário. Quando você estiver por aqui, dá um toque. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.
Obrigada, professora, por ter aberto aí a possibilidade da gente de fora poder ver. Ah, obrigada, Glória. Glória, você é da onde? Eu sou professora da UFPB, do programa de de jornalismo da UFPB. Ai, que bacana. Eu ministrei uma disciplina